mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Saudações aos nossos irmãos. Nós queremos hoje meditar na palavra de Deus, a meditação naquilo que Deus deixou para nós, para que a nossa fé pudesse fortalecer, para que a nossa fé permanecesse genuína, mesmo em dias em que nós não podemos nos reunir na casa em que construímos para a reunião da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste lugar em que costumamos então apresentar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, mas por agora estamos impedidos em razão desta pandemia. Mas creio que no próximo domingo já teremos condições de voltar a reunir numa quantidade em que seja possível nós tomarmos todos os cuidados necessários para não transmitir essa doença. Mas nós vamos ainda voltar a discutir isso com a diretoria da igreja e logo então daremos uma resposta a todos os irmãos. Antecipamos um pouco o capítulo 2 da carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, nos versículos 4 em diante, em razão da Páscoa, que foi então uma mensagem em que nós fizemos a apresentação do juízo de Deus, mas também da libertação de Deus, a libertação que Deus dá ao seu povo. Mas queremos voltar agora na base daquilo que Pedro apontou como sendo o juízo de Deus, porque ele nos fala sobre os falsos profetas. E nós queremos meditar sobre essa mensagem que ele nos traz, porque ele nos mostra que o falso profeta está no meio do povo de Deus. O falso profeta é aquele que traz uma mensagem em desacordo com a palavra de Deus. E assim diz o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, no versículos 1 a 3. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos profetas, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo prazo, a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos orar, pedir a orientação do nosso Deus. Pai de amor, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra chega até nós. Obrigado porque podemos meditar na Tua palavra e trazer conhecimento de Ti, conhecimento das Tuas verdades aos nossos corações. Livra-nos, ó Pai, do falso profeta. Livra-nos de todo o desvio da Tua palavra. Edifica a Tua igreja. Que o Senhor possa nos guardar.
que possamos, ó Pai, apresentar dia após dia a Tua verdade. Ensina-nos neste dia, é a nossa oração. Amém. Irmãos, o falso profeta, ele é um produto do maligno, um produto de Satanás. O diabo, ele sempre cria um simulacro ou algo parecido com o que é verdadeiro. O diabo cria falsos mestres, o diabo cria falsos crentes, ele cria um falso evangelho, ele cria uma falsa salvação, ele cria uma falsa justiça e um dia ele apresentará alguém que ele tenha criado como sendo o falso Cristo. A missão de Satanás é enganar, é destruir, é afastar o povo de Deus. Não que Deus tenha dado essa missão a ele, mas ele próprio se deu essa missão quando ele se afastou de Deus e arrastou consigo a terça parte dos anjos dos céus. E ele agora está empenhado em enganar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque ao contrário de Deus, que quer que todos se salvem, Satanás quer que todos se percam. Satanás quer construir um reino maior do que o reino de Deus. E ele quer, então, reunir forças para poder lutar contra Deus. Mas nós sabemos que será impossível para ele vencer a Deus. Porque sabemos que todo o poder está nas mãos de Deus. E a palavra de Deus nos adverte, mostrando que Satanás viria para poder enganar, se possível, até os próprios escolhidos, até mesmo aqueles que são crentes verdadeiros. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira, comichão nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para o mito. Veja que o falso mestre, o falso profeta, ele é um produto do próprio anseio do povo. Há muitos que estão querendo o falso mestre, aquilo que ensina, aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que a palavra de Deus quer que eles possam ouvir, aquilo que a palavra de Deus quer que eles estejam seguindo, mas eles querem buscar aquilo que satisfaz a eles mesmos. Porque o homem está em busca daquilo que lhe atrai, daquilo que lhe é mais conveniente, daquilo que lhe é prazeroso. E com isso, o homem busca a felicidade. O homem recusa aquela mensagem que diz que há um inferno. O homem recusa aquela mensagem que diz que há condenação pelos seus atos errados. Mas o homem está em busca, está atrás daquilo que lhe agrada, daquilo que é prazeroso para ele, quer que todos possam bater palmas para ele. O homem está em busca da felicidade financeira. Ele quer que não lhe falte nada e que todas as coisas estejam sendo supridas abundantemente para ele e que ele tenha condições de alcançar tudo aquilo que muitas vezes ele nem precisa. Ele chega em um determinado lugar, viu, agradou os olhos, quer comprar aquilo que está exposto, sem nem mesmo saber se vai usar, sem nem mesmo saber se precisa daquilo. Ele está em busca, então, da prosperidade financeira. Ele está em busca de paz sem sofrimento. Ele quer que o sofrimento seja extinto e, por isso, ele aplaude aqueles que diz que nenhuma tribulação ele poderá passar, que nenhuma dificuldade ele vai passar, se esquecendo do que Cristo disse: no mundo tereis aflições. Mas ele quer um evangelho de facilidades, um evangelho que possa trazer prazer para ele e trazer aquilo que está na condição dele. Se ele acredita que fazendo uma troca com Deus,
dando uma oferta, Deus vai então multiplicar aquela oferta. Ele se agrada desta mensagem e agora quer então dar a sua oferta, mas para que Deus possa devolver em dobro para ele. Esquece-se do que Deus disse, que Deus ama ao que dá com alegria, não ao que dá como querendo então um negócio com Deus. Mas tudo isto que nós olhamos, que o homem está em busca das coisas deste mundo, daquilo que o mundo pode oferecer e não daquilo que o mundo espiritual possa lhe oferecer, nós nos lembramos então de João, o apóstolo do amor, que escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Tudo aquilo então que o nosso coração se apega, que o nosso coração deseja que não seja o próprio Deus, que não seja as palavras do Senhor, tudo isso vem do mundo. E aí então nós estamos buscando, correndo atrás daquilo que há no mundo. E os falsos profetas surgem principalmente para alimentar esse desejo no coração do homem. E esse falso profeta, então, ele surge para que o homem possa criar o seu próprio evangelho. Como que nós podemos, então, identificar esses falsos profetas? A palavra que nos trouxe a profecia, que é a palavra de Deus, ela também nos ensina a identificar e a julgar as profecias e também a julgar os falsos profetas. Nós precisamos aprender com a palavra o que nós devemos fazer para que possamos nos prevenir, para que possamos nos acautelar, como disse Cristo Jesus, dos falsos profetas. E Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 16, que pelos frutos desses profetas é que nós vamos então aprender a identificar quem é o falso profeta. Eu não quero dizer aqui o nome de quem é um falso profeta. Eu não quero julgar. Não preciso fazer isso e não quero que os irmãos ouçam qual é o meu julgamento sobre quem é falso profeta. Mas os irmãos precisam identificar por si mesmos os falsos profetas. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 11, ele diz: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Esta na tradução na linguagem de hoje. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Nós precisamos colocar à prova e nós precisamos confrontar a palavra, a mensagem, os frutos dos falsos profetas pela palavra de Deus. Não podemos nos esquecer que há muitos que procuram o falso profeta, aquele que traz uma mensagem contrária à mensagem do Evangelho, para poder satisfazer os seus próprios interesses. Não podemos nos esquecer que a concupiscência da carne, o desejo do coração, o desejo da carne, a maldade, o egoísmo, tudo isto move o homem. E por isso, muitos seguem pelo caminho das heresias, da falsa mensagem, do falso evangelho, daquilo que não traz cobrança para ele, porque ele não quer tomar o jugo de Jesus Cristo, que diz que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele não quer tomar esse jugo. O falso profeta, a primeira condição que nós podemos ver, a primeira coisa que podemos identificar um falso profeta, e não que necessariamente todas as coisas que eu vou apresentar ao longo deste estudo, dessa meditação na palavra, estejam reunidas todas em uma só pessoa, mas um só item
já nos faz fazer, agir como Cristo diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Primeira coisa que é o que nós encontramos aqui no livro, na carta de Pedro, no versículo 3, ele diz: por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Que ganância é essa? Algumas traduções dizem que é por avareza. Algumas traduções dizem então que é por cobiça. Mas tudo nos leva a ver que é a cobiça, a ganância, a avareza, querendo então dinheiro, querendo estar bem financeiramente, querendo acumular para si bens. Esses que se chamam mestres da palavra de Deus, mas que estão atrás do lucro, estão atrás do dinheiro, só sabem falar que quer mais e mais ofertas, mais e mais bens, não para uma causa uma específica para ajudar o próximo, mas para que ele possa colocar no seu próprio bolso. Nós devemos nos acautelar. Não podemos nos deixar ser levados, conduzidos espiritualmente por alguém que quer se aproveitar, como diz a palavra de Deus, fazendo referência à visão do pastor com o seu rebanho, querendo se aproveitar de toda a lã do seu rebanho, sem querer se dedicar a ele, sem querer realmente cuidar, sem amar o seu rebanho. Mas qualquer ação que seja percebida que ele está interessado no dinheiro, nós devemos nos acautelar. A palavra de Deus nos mostra, nos faz demonstração que há muitos que querem com tanta avidez o seu rebanho, que ele está disposto até mesmo esquartejar, até mesmo tirar todo o couro, até mesmo consumir com ganância, com voracidade, como se faz um lobo. E assim nós temos visto muitos falsos profetas, que são verdadeiros arrecadadores de dízimos e ofertas e se esquecem de falar, ensinar a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra do Senhor Jesus. E esses falsos profetas, diz a palavra de Deus, que eles vêm com lisonja, que eles vêm com mentiras, que eles vêm com subterfúgios para enganar e tomar os bens daqueles que ele quer, então, tirar todo o espólio. Nós precisamos nos acautelar daqueles que são movidos pelo dinheiro. Em Miqueias, no capítulo 3, versículo 5, Deus adverte o povo e diz: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que proclamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Veja que em Miqueias, antes de Cristo Jesus, já estava então advertindo: cuidado com aqueles que dizem para vocês paz, que dizem o que vocês estão querendo, que pregam apenas felicidade quando vocês estão enchendo a boca dele para comer. Mas quando param de encher a boca para comer, quando param de trazer as ofertas, quando param de trazer os dízimos, o que ele diz então? Há uma guerra santa, vocês serão castigados, vocês serão então consumidos pelo fogo. Mas na verdade são apenas palavras para intimidar, uma vez que eles não conseguiram, pela sua sutileza, pela sua falsidade, levar o povo a dar aquilo que ele quer. Nós precisamos ter sempre o anúncio da palavra de Deus, anunciar os juízos de Deus, mas não com o objetivo de amedrontar para que dê oferta. Devemos anunciar os juízos de Deus para que o homem possa andar segundo a palavra de Deus. Continua o texto, e o texto fala na liderança do povo também, além dos falsos profetas. Miqueias 3, versículo 11, ele diz: os seus cabeças dão as sentenças por suborno,
Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Paz, paz, enquanto Deus não anunciou paz. Não estão interessados em falar a palavra, os desígnios de Deus, mas estão interessados em falar aquilo que o povo quer ouvir. Cuidado com esses falsos profetas. Estejam atentos às suas mensagens. Julgue o que está sendo dito, não segundo o seu coração, mas segundo o que a palavra de Deus está dizendo. Não julgue segundo a sua animosidade com alguém que esteja pregando e falando a verdade, mas julgue segundo aquilo que a palavra está ensinando. Precisamos então ter essa consciência que o falso profeta, ele fala o que o povo quer ouvir e não o que está na palavra de Deus. Jeremias no capítulo 23 é um tratado sobre isso. Jeremias capítulo 23 nos fala sobre as ações dos falsos profetas. E eu quero chamar os irmãos para acompanhar na leitura e na meditação de cada versículo. Nós não teremos tempo aqui para poder falar de versículo por versículo, mas queremos destacar cada uma das mensagens centrais desses versículos, para que os irmãos possam nos acompanhar. Veja no capítulo 23 de Jeremias, versículo 16: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Ou seja, aqueles que apenas dão esperança que tudo vai bem, mas sem base naquilo que está na palavra de Deus, sem a centralidade da cruz do Senhor Jesus Cristo. Eles falam as visões do seu coração, ou seja, eles contam os sonhos, eles contam aquilo que eles acham no seu coração que vai acontecer, mas sem a base da palavra de Deus. E ele continua: falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Versículo 17: dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Falam para aqueles que estão em pecado, falam para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, não virá mal sobre vocês. Essa não é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Senhor Jesus Cristo é para que nós possamos seguir aquele que é santo, porque Deus é santo, não para que nós andemos em pecado. Para aquele que anda em pecado não haverá paz, porque Deus não promete paz aos pecadores. Promete a rebelião contra ele, promete que ele está em desacordo com a palavra de Deus e promete juízo. E o versículo 20 do capítulo 23 de Jeremias continua dizendo: não se desviará a ira do Senhor. A ira do Senhor permanecerá sobre aqueles que estão no pecado, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Quando vier o juízo do Senhor Jesus, então vão entender que a ira do Senhor não se afasta do pecado e do pecador, mas Ele quer que todos se salvem. Ele quer que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e entender o plano da salvação de Deus, para que nós possamos então nos reconciliar com Deus através de Cristo Jesus, para que nós possamos nos reconciliar ao dar ouvido às palavras do Senhor Jesus Cristo e as praticar. Versículo 21, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Deus não mandou anunciar um falso evangelho para confundir o seu povo, mas esses falsos profetas correram para fazer isso.
Esses falsos profetas têm prazer em enganar, em dizer o que o povo quer, porque as multidões se ajuntam para ouvir o que querem, mas se afastam ao ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Versículo 22. Mas se tivessem estado no meu conselho, então, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei, mas são apenas sonhos, não são palavras de Deus. E no entanto querem induzir os outros a acreditarem que o seu sonho foi uma revelação de Deus. Querem induzir os outros com palavras que estão cheias de misticismo, cheias de enganação, para que o povo possa então ficar preso às suas palavras. São apenas sonhos, mas não são palavras de Deus. Não mostram aquilo que foi revelado na palavra de Deus, na Bíblia, mas querem uma espiritualidade maior, querem que os outros vejam nele como sendo um escolhido de Deus para uma nova revelação, para uma nova palavra, para ter os seus próprios discípulos. E muitos andam atrás desses. Sonhei, sonhei, mas o sonho não veio de Deus. Mas o sonho não é para anunciar a cruz de Cristo. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Que proclamam só o engano do seu próprio coração? Até quando que esses profetas que falam as mentiras que estão no seu coração vão continuar fazendo isto? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueçam do meu nome pelos seus sonhos. Se apegam aos sonhos, esquecem a palavra. Que cada um conta ao seu companheiro, e assim como seus pais se esqueceram do meu nome, assim como muitos então se desviaram, se esquecendo do nome de Deus, com esses profetas, muitos continuam se afastando de Deus, ficam empolgados com sonhos, mas se esquecem da palavra. Versículo 28, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como um sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Aquele que quer proclamar a palavra do Senhor, proclame com verdade, proclame a palavra e diga: assim diz o Senhor. Mas aquele que tem sonho, apenas conte o seu sonho. Jeremias 23, 31, continuando neste tratado sobre o falso profeta. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram oráculos. Com suas próprias línguas declaram aquilo que dizem ser da parte de Deus. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Acautelai-vos dos falsos profetas. Pensem sobre isso. O capítulo anterior, 14 de Jeremias, ele também fala sobre isso. Versículo 14 do capítulo 14. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. São visões, sonhos falsos, adivinhações, vaidade e engano do seu coração. São isto que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada
e fome, eles serão consumidos. A palavra de Deus é algo muito sério para que nós possamos distorcer. É muito sério nós falarmos aquilo que está no nosso coração, dizendo que Deus falou, que o Espírito Santo revelou. Nós precisamos ter muita maturidade para poder comparar aquilo que nós estamos, como que numa intuição, querendo dizer, para ver se realmente é em conformidade com a palavra de Deus. E se nós passarmos disto, maldito é aquele que faz tropeçar qualquer um dos pequeninos do Senhor. Maldito é aquele que planta heresias, mentiras em nome do Senhor. E muitas vezes, o falso profeta também é aquele que ensina que o poder está na palavra do homem. Ensina que é como eles pegam as partes de Provérbios que nos falam que a palavra tem poder, ou pegam também aquilo que está desde do princípio ensinado, que Deus, Ele fez todo mundo pelo poder da sua palavra, e também agora trazem aquilo que é chamado de confissão positiva, dizendo, olha, há poder nas palavras, e essas palavras agora, ao serem ditas, podem mover montanhas, mas não segundo a vontade de Deus, mas segundo o coração do homem. E pregam até mesmo que você não pode orar dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não pode dizer que seja feita a vontade de Deus, mas tem que dizer que eu determino que seja assim, será dessa forma, ainda que não seja da vontade de Deus, porque pelas palavras há poder. Enganação, mentira, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque é a vontade de Deus que é pura, santa e perfeita. Se Deus quiser tirar a minha vida, posso clamar por misericórdia de Deus, mas seja feita a vontade de Deus. Se Deus então resolver me dar mais um só dia sobre a face da terra, glorificado seja o santo nome de Deus. Mas eu não posso dizer que pela minha palavra é que será a vontade de Deus. Eu tenho que buscar entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E não determinar a Deus qual é a minha vontade. Isaías no capítulo 46, versículo 9 diz, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ou seja, a vontade de Deus é imutável, a vontade de Deus que prevalece, não há outro que possa determinar o que Deus deva fazer. Ele continua, não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É a vontade de Deus que prevalece, não a nossa vontade. Isaías 46, versículo 11 continua, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. É a vontade de Deus que prevalece, por isso que temos que orar conforme os ensinamentos de Cristo Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Versículo 12, ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará. A palavra de Deus é que deve nos dirigir, a confiança no poder de Deus é que deve nos dirigir. Não eu determinando, não eu dizendo para Deus que não aceito. Se você não aceita,
é porque você não se subordina à vontade de Deus. Se você determina que não aceita a vontade de Deus, é porque você quer se colocar como Deus no lugar dele. Mas há muitos falsos profetas também, que querem fazer sinais para dizer que neles há poder. Não ensinam a palavra, mas fazem sinais, fazem curas. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 diz que João dizendo que vi ainda uma outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Lá em Mateus capítulo 7, Cristo Jesus diz que os falsos profetas parecem cordeiro. Aqui João também está dizendo, na visão celestial dada por Cristo Jesus, que ele viu uma besta que parecia como cordeiro, tem aparência de santo, mas fala como um dragão, fala como Satanás, fala mentiras. E continua dizendo, versículo 13, também opera as grandes sinais, de maneira que até fogo dos céus faz descer a terra diante dos homens. Grandes sinais. Em Mateus, Cristo Jesus nos ensina que muitos farão sinais no nome dele, mas no último dia ele diz: afastai-vos de mim. Versículo 14 de Apocalipse 13 diz que esses sinais seduzem os que habitam a terra por causa dos sinais que são executados, por causa daquilo que eles fazem. Por isso, o falso profeta também faz sinais, mas veja qual é o ensinamento dele. Veja se ele fala como um servo de Deus ou ele fala conforme as maldades de Satanás, os enganos de Satanás. Pelo fruto conhecereis o profeta. Versículo 13 do capítulo base da nossa meditação, que é o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, diz, nos mostrando que o profeta, o falso profeta, ele não dá testemunho do evangelho. O falso profeta não dá testemunho de uma vida transformada. O falso profeta não dá testemunho de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Pelo contrário, ele dá testemunho de alguém que não vive em conformidade com a palavra de Deus. Diz o versículo 13: e pagarão com sofrimento o sofrimento que causarão aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. O falso profeta, ele anda atrás do pecado. O falso profeta não tem realidade de vida com o Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse que é pelos frutos deles que nós podemos conhecer. Por isso que João nos diz que devemos julgar as ações desses falsos profetas. Nós devemos procurar a cada dia conhecer a palavra de Deus. Se eu não conhecer a palavra de Deus, como eu vou julgar, como eu vou saber que alguém prega engano, prega mentira? É por isso que no passado, a igreja repleta, cheia de falsos profetas, impedia que os seus membros pudessem ler a palavra de Deus. Nós vemos que a reforma protestante
que surgiu dentro da Igreja Católica foi exatamente para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, para que pudessem conhecer, para que pudessem então ver a enganação que estava acontecendo dentro da palavra ou dentro do povo de Deus. E hoje o povo tem acesso à palavra de Deus, mas não conhece. E por isso são guiados por cegos. Por isso andam de acordo com os ensinamentos dos enganadores. Versículo 17 da segunda carta de Pedro, ele diz: estes são fontes sem águas, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com os seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Ou seja, pessoas que estão quase escapando das garras do diabo vão muitas vezes para igrejas de falsos profetas, de enganadores, e são ali mais uma vez enganadas e continuam longe da palavra de Deus. Cegos guiando cegos. Versículo 19 diz: prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. Eles mesmos são escravos da corrupção, conforme outra tradução. E diz: porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Ou quem domina o homem, ele é escravo daquilo que ele domina. Se não é a verdade da palavra de Deus que lhe domina, é a mentira, e ele é escravo então da mentira. Mas Deus trará severo juízo para esses homens. 2 Pedro 2:3, há muito tempo a condenação paira sobre eles, e sua destruição não tarda. Versículo 4, ora, se Deus não poupou nem os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os nos infernos, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, quando Noé, o pregador da justiça, anunciou a justiça para o povo. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Quando então Noé anunciou a palavra para um povo que não se arrependeu, somente Noé e sua família foi liberta. Quando Deus anunciou a destruição sobre Sodoma e Gomorra, somente Ló foi poupado, porque havia maldade e destruição no coração daqueles homens. Havia a perversidade nos seus corações. Nós podemos dizer que, ainda que tenha falso profeta sincero, ainda que tenha homens que sigam esses falsos profetas e também que sejam sinceros, a sua sinceridade será indesculpável na presença de Deus. Nós não podemos ensinar aquilo que não está na palavra de Deus. Por isso, a necessidade de nós lermos tanto a palavra dele quando nós anunciamos. Mateus 7:22 diz: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo teu poder nós anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio. E Cristo então dá o exemplo daquele que constrói a sua casa na rocha e não constrói sobre a areia. Nós precisamos ouvir os ensinamentos de Cristo Jesus e viver conforme esses ensinamentos. Não podemos nos apresentar nem como falso profeta e nem como seguidores dos falsos profetas.
Ainda que seja penoso para você ouvir as palavras da verdade, ouça a palavra da verdade. Não ande atrás daquilo que te satisfaz. Não ande atrás apenas daquilo que lhe dá prazer ao coração. Prazer no sentido de apenas fortalecer, corroborar aquilo que é pecado. Mas tenha prazer, aprenda a ter prazer na palavra de Deus. Porque quando você descobrir a palavra de Deus, você verá que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, como diz o salmista. É mais desejável do que o puro ouro, mais desejável do que todas as riquezas do mundo. A palavra de Deus, a justiça de Deus, é que pode nos mover a cada dia. E é por isso que Jesus diz, lá em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vestem disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos desses que trazem o engano. Pelo seu fruto os conhecereis. Pelo seu fruto, por aquilo que eles produzem. Se não produzir o fruto da justiça, o fruto do amor a Deus. Se não produzir o fruto da verdade da palavra de Deus, acautelai-vos. Fugi deles. Que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos dar conhecimento da sua palavra e que Ele nos dê entendimento para que a cada dia possamos andar conforme a sua vontade, para que possamos ouvir as palavras de Cristo e viver em conformidade com ela. Oremos. Pai de amor, dê-nos a tua graça, da tua palavra, da tua salvação. Dê-nos, ó Pai, a graça de andar a cada dia conforme os teus ensinamentos. É a nossa oração. Amém. Tanto amor assim por mim, meu sofrer e o meu pesar não mais existem agora. Tenho um amor sem fim. Quem por mim morreu numa cruz pra me salvar e restaurar meu viver. Quem tirou minha dor, minha angústia e meu sofrer foi Jesus, meu Rei, meu Senhor, meu libertador. Me deu seu eterno perdão, seu amor que invade o meu ser, transforma meu triste viver em adoração. Agradeço então a Jesus pela salvação. Não consigo imaginar tanto amor assim por mim. O meu sofrer e o meu pesar não mais existem agora. Tenho um amor sem fim. Quem por mim morreu numa cruz pra me salvar e restaurar meu viver. Quem tirou
Foi Jesus, meu Rei, meu Senhor, meu libertador, me deu seu eterno perdão, seu amor que invade o meu ser, transforma meu triste viver em adoração. Agradeço então a Jesus pela salvação. Agradeço então a Jesus pela salvação.